Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aí no 5º dia da nossa série sobre o homem como pastor da família. Já compartilhamos alguns ensinamentos sobre o Salmo 23, sobre o texto de João capítulo 10. E hoje, para nós encerrarmos nesse nosso último dia, eu quero compartilhar com os irmãos acerca de um texto que conta a história de Davi, quando ele estava morando entre os filisteus na cidade de Ziclag. E esse texto está lá em 1 Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E eu quero ler só um versículo, na verdade uma parte de um versículo, e depois eu encorajo os irmãos a lerem todo esse texto, lerem toda essa história. Que diz o final do versículo 6 de 1 Samuel 30. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. A história narra, queridos, que havia uma guerra onde os filisteus estavam pelejando, e Davi, como estava vivendo entre os filisteus, no momento em que estava fugindo de Saul, ele foi pelejar juntamente com os filisteus, a favor deles. E quando eles estavam marchando para a guerra, os generais dos filisteus olharam e falaram: não, nós não queremos esses hebreus conosco, mande que eles voltem, eles não vão guerrear conosco, nós não podemos confiar neles. E quando Davi com os seus guerreiros voltaram à cidade de Ziclag, onde eles viviam, a cidade havia sido invadida pelos amalequitas. E a cidade toda havia sido queimada e os amalequitas haviam levado todos os seus bens e também as suas mulheres e filhos. Queridos, quando nós vemos essa história aqui, nós vemos que Davi, ele estava numa guerra que não era a guerra dele. Ele estava, vamos dizer assim, no nosso linguajar bem coloquial, ele estava fazendo graça para os outros. Ele estava numa guerra que era uma guerra dos filisteus. E quando ele saiu para a guerra, ele não deixou nenhuma proteção. Davi, que era um experiente pastor de ovelhas, que já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, isso por causa da sua presença no aprisco com as ovelhas, nesse instante, ele deixou a desejar e simplesmente abandonou as suas ovelhas. Ele saiu com todos os guerreiros e não deixou nenhum para fazer uma vigilância, para fazer uma proteção àqueles que estavam sob os seus cuidados. Quantas vezes, amados, nós estamos guerreando a guerra dos outros? Quantas vezes nós vivemos para fazer graça para os outros? Às vezes para um chefe de trabalho, às vezes para alguém na nossa sociedade, para um amigo, para um parente distante, e não estamos cuidando das nossas ovelhas. Nós precisamos atentar para isso. Uma das formas de nós cuidarmos das ovelhas, que às vezes nesses dias nós citamos muito a questão de atitudes, a questão de estar perto do Senhor, mas nós homens precisamos a todo instante nos preocupar em orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, nos preocupar pelas futuras gerações, que não peguemos o exemplo do rei Ezequias, que olhou só para si, olhou só para o seu tempo, e por causa da sua atitude de abrir todos os tesouros, todos os segredos do seu palácio aos babilônios, lá na frente Israel foi derrotado e foi levado cativo. Mas que nós possamos, além de olhar para a nossa vida espiritual, para a vida dos nossos, olhar também para as nossas gerações, declarar bênçãos e vitórias sobre os nossos filhos, netos, bisnetos, porque isso é um papel nosso como pastor da família. E sempre diante das nossas atividades, sempre diante do nosso dia a dia, buscar sempre trazer proteção aos nossos. Às vezes nos importamos tanto com outros e esquecemos dos nossos, esquecemos daqueles que dizemos que amamos a cada instante. Então nós precisamos buscar, precisamos caminhar nesse caminho. E quando Davi voltou, tudo parecia perdido. Tudo parecia ter perdido sentido, porque os seus bens haviam sido tomados, a cidade havia sido destruída, e os seus filhos, as suas mulheres, naquela época, Davi tinha algumas mulheres e foi levado. Quantas vezes nós, quando olhamos para a nossa vida, às vezes você está olhando e falando: pastor, eu tenho ouvido essas palavras, eu tenho ouvido essas ministrações, mas eu já errei demais. Mas às vezes eu olho e parece que não tem jeito, minhas ovelhas estão perdidas, a minha família não é mais aquela família que eu sonhei ter, às vezes por um filho que está entregue a um vício, ou está entregue a uma vida longe dos caminhos do Senhor, às vezes por um casamento que está abalado. Queridos, esse texto que nós estamos falando hoje sobre
a derrota de Davi sobre os amalequitas, a vitória de Davi, desculpem, sobre os amalequitas. Esse texto nos deixa um ensinamento que ainda há esperança, que Deus pode trazer-nos a vitória, que Deus pode trazer-nos o resgate. Lá no versículo 4 do capítulo 30 diz assim: Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. E a parte que eu li: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi, no momento de luta, no momento onde ele viu que parecia ter perdido as suas ovelhas, parecia ter perdido aquilo que o Senhor a ele confiara, ele voltou-se ao Senhor. E no Senhor ele encontrou forças. Muitas vezes nós somos tão falhos, muitas vezes nós, quando ouvimos ensinamentos assim, eu falo a começar de mim, olhamos quanta coisa temos a melhorar, quanta coisa temos a evoluir, ou então quanta coisa temos a resgatar mesmo, no convívio com a nossa esposa, no convívio e na criação dos nossos filhos, no ensino dos nossos filhos. Né? Quantas vezes nós homens falhamos na questão de ensinar as escrituras para os nossos filhos, quantas vezes falhamos na questão de instituir o culto doméstico como uma prática constante na nossa casa. Não é? E nós precisamos sempre atentar para isso. E de nós mesmos, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, de nós mesmos nós não conseguiremos. Mas esse exemplo de Davi nos ensina, ele fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Às vezes você não encontra uma força naquilo que você é ou nas suas atitudes, às vezes por uma vida sem legitimidade, por uma vida tão próxima do pecado, tão dada aos prazeres e às forças da carne, mas em Deus você pode conseguir. Em Deus nós, homens, poderemos conseguir criar famílias fortes. Eu não digo famílias perfeitas, porque todos temos falhas, nossos filhos têm falhas, nossa esposa tem falhas, nós como homens falhamos muitas vezes, mas em Deus nós podemos fazer famílias fortes, famílias firmadas na rocha, famílias firmadas naquele que pode todas as coisas. E tendo famílias fortes, nós vamos ter uma igreja forte, nós vamos ter uma nação forte. E o texto continua contando que Davi ele foi atrás dos amalequitas. E com a força de Deus, com a ação, com o poder de Deus, ele conseguiu resgatar todos os seus bens. E mais importante, ele conseguiu resgatar seus filhos, suas mulheres, aquele exército conseguiu resgatar, mesmo tendo falhado lá atrás, mesmo não tendo agido como verdadeiros pastores. Houve a restituição. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida, é isso que eu profetizo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que sempre é tempo de mudança, sempre é tempo de restituição. Eu espero que essas 5 ministrações tenham falado ao seu coração, como falou a mim. O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração nessa semana, sobre algo, sobre situações onde nós precisamos de mudança, onde nós precisamos de corrigir o rumo, e que o Espírito Santo esteja abençoando a sua vida. E para nós finalizarmos essa série, eu queria fazer uma oração contigo, abençoando você, homem de Deus, abençoando a sua casa e sua família. Senhor Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Deus amado, eu quero agora colocar diante do Senhor a vida de cada homem que algum dia vai assistir esse vídeo. Pai, nós somos falhos, nós somos errantes. Senhor, a todo instante precisamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Deus, mas ainda assim nós cremos que em Ti nós encontramos força, em Ti nós encontramos uma ação sobrenatural. E em nome de Jesus eu peço que o Senhor vai agindo em cada família, em cada vida, a começar de mim, a começar da minha casa, Senhor. Que nós possamos ser homens que pastoreiem os nossos filhos, a nossa esposa, dentro dos caminhos do Senhor. Deus, que possamos ser homens atentos, que possamos dar segurança aos nossos. Ó Deus, que peguemos os exemplos do Senhor, do próprio Jesus Cristo, lá em João 10. Senhor, e através disso, possamos colocar e levar os nossos filhos, a nossa casa, aos Teus pés. Deus, que o Senhor abençoe as futuras gerações de cada um dos Teus filhos. Ó Deus, os netos, os bisnetos, que possam vir em futuras gerações homens e mulheres de Deus, que vão fazer a diferença neste mundo. E que a bênção, a fidelidade e a bondade do Senhor esteja sobre nós. Deus, sabemos que erramos, sabemos que somos falhos, mas em Ti nós conseguimos o resgate.
Em Ti, ó Pai, nós podemos resgatar todas as coisas. E eu oro agora pelo meu irmão, que às vezes tem um filho que está longe dos seus caminhos, tem uma esposa ou um casamento que está à beira do fracasso. Senhor, vai fazendo nova todas as coisas. Vai trazendo o sobrenatural. Nós pedimos e clamamos ao Senhor. E na autoridade do Senhor eu profetizo a bênção sobre a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Fique com essa palavra e que a bondade e a fidelidade dele estejam sempre sobre a sua vida e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.